Bom, boa noite a todos os presentes, né? Boa noite aos alunos da graduação em Geologia, boa noite aos mestrandos e doutorandos, né? Do programa de pós-graduação em Geologia, aos pós-docs, aos professores, né? Aos pesquisadores e a todos os demais presentes, né? Nessa data. O tema que a gente vai abordar é um tema muito interessante, né? E preocupante, de certa forma. E esse evento, ele, como vocês sabem, é aula magna, né? É uma atividade inaugural dos cursos de graduação e de pós-graduação em Geologia da Unicinos, e também é um evento comemorativo aos 30 anos do programa de pós-graduação em Geologia. Então, o tema, como eu falei, o tema que vai ser abordado ele é complexo, né, e de bastante relevância para a atualidade e para o futuro da humanidade, né? Eu vou iniciar aqui agradecendo a presença, né, dos professores que se dispuseram a participar desse evento, né, o professor Lavina, o professor Gerson e o professor Sandro Rigo, né, muito obrigado. Eu vou, antes, né, de passar a palavra para o professor Lavina, que é quem vai proferir a palestra, eu vou falar um pouquinho, né, vou apresentar ele e os demais professores a vocês, tá? Bom, o professor Ernesto Lavina, ele é geólogo, doutor em geociências pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professor e pesquisador do programa de pós-graduação em geologia, né, da Unicinos, atua na área de geologia sedimentar, mas é um estudioso, né, do tema mudanças climáticas e mudanças globais. Ele já ministrou diversas palestras, né, a esse respeito e participou também de debates, né, sobre o assunto. Recentemente, ele publicou um artigo de opinião na Folha de São Paulo com o título Como Sobreviver às Mudanças Globais. Então, a palestra, né, vai detalhar esse artigo publicado. O professor Gerson é geólogo, doutor em geologia pela Universidade de Heidelberg, na Alemanha, professor e pesquisador do programa de pós-graduação em geologia da Unicinos, coordena o Instituto Tecnológico de Paleoceanografia e Mudanças Climáticas, o ITT Oceanium, da Unicinos também, atua na área de micropaleontologia, paleoceanografia e paleoclimatologia, e nos últimos anos também, né, tem sido chamada a participar de eventos para discutir essa temática. O professor Sandro Rigo, né, bacharel em informática, doutor em ciências da computação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professor e pesquisador dos programas de pós-graduação em computação aplicada e em geologia da Unicinos. Ele atua na área de processamento de linguagem natural, internet das coisas, inteligência artificial e computação cognitiva. Então, a palestra vai ser ministrada pelo professor Ernesto Lavina. Na sequência, a gente vai ter um debate, né, uma discussão na qual o professor Sandro Rigo e o professor Gerson vão participar, e depois disso, então, a gente abre espaço para questionamentos, tá? Então, eu agradeço novamente a presença de vocês e de todos vocês, né, principalmente dos nossos palestrantes. Sejam muito bem-vindos e vou passar a palavra, então, para o professor Lavina, para fazer, então, iniciar a sua palestra. Bom, eu agradeço o convite, né? De fato, eu não trabalho exatamente com o tema das mudanças globais. Eu há muito tempo, né? Isso começou nas disciplinas do curso de graduação, especialmente Sistema Terra e Geologia do Petróleo. Eu comecei a introduzir essas questões, né, primeiro do aquecimento global, né, depois eu fui expandindo para as mudanças globais, até que alguns anos atrás, uns 10, 12 anos atrás, a Unicinos sediou o Simpósio Internacional de Mudanças Globais e previa nas diretrizes desse simpósio que a universidade teria que ter
um curso e palestras para pessoas interessadas nos temas, né, dos específicos. Um dos temas das mudanças globais eram as mudanças climáticas. Eu fui convidado, aceitei, e desde aí eu passei regularmente a estudar esse tema, né? Então, para não me alongar demais em conversas, né, prévias, vamos ver, agora sumiu aqui. Ah, não, voltou. Ok. A minha apresentação está visível, Joyce? Está visível. Uhum. Tá. Então tá. Então, gente, esse título, né, Mudanças Globais, Realidade ou Fantasia, né, vocês acompanham notícias, né, nós vivemos um momento muito turbulento da humanidade, não só pela Covid, não só por essa guerra maluca que está acontecendo aí, mas também, se a gente acompanha, né, essas últimas décadas aí, esse recrudescimento, né, de radicalismos de toda ordem que complicam bastante, né, a nossa história, né? Então, surgiu esse nosso encontro aqui, né? Mudanças globais, realidade ou fantasia, né? E que envolve fundamentalmente questões que estão relacionadas com a modernidade e a revolução industrial, né? Especialmente aí a questão, né, da inteligência artificial, da degradação ambiental, do aquecimento global, né? São três facetas de um mesmo, né, de uma mesma questão, né, que começa lá com a modernidade, né? Lá depois das grandes navegações, né? A partir do século XIII, né? Novas ideias começam a arejar o pensamento europeu, ideias provenientes que voltaram, né, da Grécia Antiga, entre elas a de que a Terra era redonda, as navegações. Enfim, a partir do século XVI, né, começa-se a pensar a Terra de uma nova maneira, o planeta de uma nova maneira, né? E, junto com isso, então, começa a se desenvolver o homem moderno, né? O resultado, né, vocês estão vendo aí, né, eu coloquei algumas figurinhas, né, um robozinho, né, que a gente pode comprar, eu descobri que a gente pode comprar esse robô, ele custa apenas alguns milhares de dólares, tem para vender, mostrando, né, a poluição, mostrando o aquecimento global, né, devido ao homem, né, devido principalmente à indústria, né? Então é basicamente nesse sentido que eu vou falar, né? Então, como eu disse para vocês, todas essas questões, né, das mudanças globais, elas começam lá com a modernidade, a partir do século XVI e especialmente do final do século XVIII em diante, né? Então, a modernidade trouxe consigo uma novidade, a otimização dos espaços e dos seres e o controle do tempo. Vocês estão vendo aí 4 figuras que eu peguei da internet hoje à tarde, né, para destacar isso que eu estou querendo dizer. O que essas 4 fotografias aí elas têm em comum, né? Vocês estão vendo aí, né? Todas elas dispostas em colunas e linhas, né? Então, a modernidade trouxe essa geometrização dos espaços, né, para dispor as coisas e dispor os seres, né? Aonde as linhas e as colunas se cruzam, se coloca um ser, se coloca uma máquina, né? Essa organização, essa otimização, né? E isso vai nos caracterizar, né? Nós somos produto disso, né? Esse quadriculamento, eu não sei, essa palavra não existe, mas enfim, essa quadriculação dos espaços, né, onde linhas e colunas se cruzam, isso aconteceu primeiro na escola, no exército, nas fábricas, depois isso foi se espalhando por toda a nossa vida, né? E se vocês pensarem bem, vocês vão ver que
exatamente assim que nós vivemos, né? O homem moderno, né, foi se aplicando sobre o homem moderno várias tecnologias, né, técnicas microscópicas, segundo Foucault, né, que buscam sempre a máxima eficiência. Então, o homem moderno, nós somos todos moldados pela busca da máxima eficiência. Isso significa disciplina mais controle do tempo, né? Quantas vezes nós nos sentimos culpados por não estar dando o máximo em alguma coisa que nós deveríamos estar fazendo, né? Nós sofremos essa pressão, né? Nós temos sempre uma pressão sobre nós para produzir cada vez mais intervalos de tempo cada vez menor, né? Isso é uma cultura de poder, né? O poder é diferente de força, né? A força eu emprego para fazer alguma coisa sobre coerção. O poder não, o poder é diferente, né? Eu me sinto culpado cada vez que eu não dou o meu máximo, né? Então, nós começamos, né, o treinamento, né, o estudo, nós fomos nos aprimorando cada vez mais. Só que agora isso está atingindo um limite crítico, assim, né? Por que isso? Porque a inteligência artificial cresce numa velocidade cada vez maior, né? E com isso, né, o corpo humano, sobre o qual se aplicam essas técnicas microscópicas, ele tem limites, né? Ao passo que a inteligência artificial ela depende fundamentalmente de velocidade de processamento, né? Quanto maior, mais rápido e melhor as coisas são feitas, né? Então, se chegou à conclusão de que nas próximas 2 décadas, né, as máquinas farão tudo melhor, mais rápido e mais barato que os seres humanos, né? E tem pessoas, né, que pregam, né, que haverá a obsolescência dos seres humanos. O Yuval Harari, né, o pesquisador israelense, foi, acho que, o primeiro que colocou isso de forma absolutamente clara, né? Em 2050, nós seremos cerca de 10 bilhões de seres, né, explorando e degradando o ambiente, né? Nós temos, a modernidade trouxe com a gente uma necessidade vital de consumo, né? Nós precisamos consumir, nós precisamos ter o melhor carro que o nosso salário permite comprar, o melhor celular, a melhor televisão, a melhor casa, enfim, nós precisamos consumir, nós temos uma necessidade de consumir, né, para que o sistema funcione, né? Então, a modernidade ela se instalou na sociedade humana, ela foi produzindo seres, né, cada vez mais eficientes e, objetivamente, né, ela produziu a Revolução Industrial, né, que se inseriu, então, nesse contexto de grandes transformações sociais. A Revolução Industrial veio nesse sentido da otimização também, da redução do tempo de produção, redução de custos, né? Então, lá na metade do século XIX, as fábricas se tornaram mecanizadas, né? O carvão foi usado para movimentar o vapor, né? O mundo a vapor, e o mundo a vapor movia engrenagens, né? Que as primeiras máquinas, né, elas eram cópias do modelo do relógio, né? Em larga escala, precisava de muita energia, o carvão fornecia o calor para ferver a água e movimentar esse mundo. A partir do século XX, o motor a combustão, né, o petróleo entra em cena e as coisas mudam e se aceleram, né? Então, a fábrica foi sendo mecanizada, depois as linhas de montagem começam a ser introduzidas, o Ford ficou muito famoso, né, por ter dado uma lógica muito grande nessa questão da linha de montagem. Depois a linha de montagem foi sendo automatizada e conforme a inteligência artificial vai se desenvolvendo, essa automação, essa mecanização vai adquirindo força cada vez maior, né? Então esse é um ponto importante, né? A modernidade ela possibilitou a revolução industrial, né? A revolução industrial então fez com que toda a produção fosse sendo cada vez mais otimizada, né?
Num primeiro momento, a fábrica foi um lugar de inclusão, não que isso tenha sido bom, né? No século XIX era um esquema escravagista, né? As pessoas trabalhavam praticamente 16 horas por dia, de domingo a domingo, usava principalmente mulheres e crianças, porque eram mais barato, né? Só a partir do final do século XIX começou a haver mudanças, e muitas foram bastante sangrentas, né? Então, vocês estão vendo aí linhas de produção que se desenvolveram no início do século XX, e ali a última figurinha mostra uma fábrica moderna, né? Onde nós vemos, né, em cada lugar um robô, cada robô em seu lugar, né? Os seres humanos estão, né, nas grandes montadoras de qualquer produto. Os seres humanos hoje estão rareando e as máquinas estão se desenvolvendo cada vez mais. Então, nós atingimos um limiar, né? Eu coloquei, né, como sendo duas crises, né, que vão direcionar a evolução humana, porque foi assim que o Harari coloca no livro dele, né? E todas são diferentes dimensões da revolução tecnológica, né? Uma, digamos assim, é mais interna, né? É decorrente da evolução exponencial dos algoritmos e da inteligência artificial. Uma outra é mais externa, é mais planetária, né? Que é o decorrente da degradação ambiental e do aumento dos gases do efeito estufa, né? Em conjunto, as três elas se integram, elas vão atingir o seu máximo desenvolvimento em meados do século XXI. Como eu disse antes, seremos 10 bilhões de pessoas em torno de 2050. E o que fazer para dar utilidade para essas pessoas, para o sistema produtivo? Essa é uma questão que tem que se pensar, né? O que se vai fazer com 10 bilhões de pessoas? Além disso, nós temos a questão dos gases do efeito estufa, né? O aquecimento global, e temos algo que a gente não pode esquecer, né? A destruição acelerada dos ecossistemas. Então, pessoal, o que eu vou abordar aqui é essa questão, né? A questão do nosso modelo de consumo e como ele leva a essas três dimensões que, quando a gente olha, parecem coisas separadas, mas, na verdade, todas estão interligadas em algum ponto, né? O aquecimento global, a destruição dos ecossistemas e a obsolescência dos seres humanos. Elas ainda não estão balizadas por um discurso, né? Nós ainda temos discursos inseparados, né? Nós temos as pessoas que discutem o aquecimento global, temos as pessoas que discutem a destruição dos ecossistemas, temos nas humanidades muitas pessoas discutindo essa questão do que fazer com os seres humanos e as máquinas que produzem tudo cada vez mais rápido, mais barato e melhor, né? Ainda não temos um discurso que integre tudo isso, né? Ainda são discursos separados. Eu vou falar agora um pouco, né, da questão do aquecimento global, né? E aí tem um primeiro ponto, né, que a gente tem que deixar bem claro, assim, para nós que somos geólogos. Essa questão que nós estamos discutindo agora, o aquecimento global que nós estamos vivendo nesse momento, ele tem relação com a sociedade humana tecnológica, né? Não com os eventos de efeito estufa que existiram antes na história da Terra e que tem a ver com o vulcanismo, né? Quando a gente observa a história da Terra, a gente vê que ela é dirigida pelos grandes eventos vulcânicos, né? Eu tentei aí dar uma ideia para vocês disso, né? Então, vocês estão vendo aqui na esquerda uma figura que mostra a evolução da temperatura na Terra, períodos mais frios e períodos mais quentes, e a sua relação com os grandes elementos tectônicos, né? Então, fases de formação e de desagregação de supercontinentes são grandes eventos tectônicos que geram um vulcão
vulcanismo intenso e continuado. Nesses momentos, a Terra aquece, né? Passa por círculos, por fases, né? De uniformidade climática. Ao contrário, né? Fases em que nós temos os continentes bastante separados por largas bacias oceânicas, são momentos de menor atividade tectônica e menor atividade vulcânica. O teor de CO2 ele se reduz e o planeta passa por uma fase fria, podendo inclusive ter momentos em que ele congela completamente ou quase completamente, as fases Terra-bola de neve, né? Então essa é a história da Terra, né? E ela é dirigida, então, pelo vulcanismo e pelo teor de CO2 na atmosfera, né? Esse é um ponto fundamental. Então, coisas fundamentais, né? O vulcanismo ele condicionou toda a evolução da Terra. A Terra é um planeta vulcânico por excelência, né? O vulcanismo construiu a atmosfera e os oceanos, o vulcanismo construiu os continentes, os supercontinentes. O vulcanismo é a fonte de CO2 para a manutenção da temperatura da Terra. Ou seja, vejam, uma coisa importante que normalmente não se fala, a Terra está a 150 milhões de quilômetros do Sol, né? A uma distância, isso são mais ou menos 8 minutos-luz. A essa distância do Sol, a temperatura da Terra deveria ser algo entre 18 e 23 graus abaixo de zero, ou seja, a Terra deveria ser uma bola de neve, né, uma bola de gelo. Por que ela não é? Por causa do vulcanismo, né? O vulcanismo consegue manter a temperatura da Terra algumas poucas dezenas de graus acima do zero na maior parte do tempo, né? Além disso, o vulcanismo é a fonte do CO2 para a fotossíntese, né? E uma coisa importante, né? Embora nós sabemos que a evolução é dirigida, né? Os geneticistas nos explicam bem que a evolução é algo que acontece, são mutações lá nos genes, né? Tudo bem. Agora, quem decide o que vai dar certo ou não vai dar certo na evolução, direto ou indiretamente, é o vulcanismo, né? Então, o vulcanismo condicionou toda a história da Terra. Agora, isso não vale para o nosso instante atual, né? Em primeiro lugar, a Terra passa por uma calmaria, uma enorme calma tectônica, né? Para vocês terem uma ideia, o último vulcão importante da Terra foi o Monte Toba, há mais ou menos uns 70 mil anos atrás, né? Depois dele foi Yellowstone, com as explosões lá, com as erupções de 630 e de 1,2 milhões de anos. Então, o planeta está numa calma tectônica muito grande e, devido a isso, nós vivemos um período glacial que começou há mais ou menos 30 milhões de anos, se intensificou nos últimos 3 milhões de anos. Então, a gente pode comparar a sociedade tecnológica humana como um análogo de um evento vulcânico, né? Alta produção de CO2 em curto intervalo de tempo. E isso é radical, né? Para vocês terem uma ideia, a concentração de CO2 na atmosfera hoje é a maior dos últimos 30 milhões de anos. E isso está fazendo com que a Terra esteja entrando em uma nova fase, e essa nova fase vai ser mais quente, mais árida e com distúrbios atmosféricos intensos e frequentes. Quando eu apresentei o meu curso lá no Simpósio das Mudanças Globais, uma senhora que fazia parte do curso, que não era ecóloga, ela era uma pessoa interessada e foi participar, ela ouviu as minhas falas, e disse assim, tá, o senhor falou, mas eu vejo outras pessoas na internet que também são geólogos, que também são doutores e que dizem coisas completamente diferentes. Tem gente que diz que não está havendo aquecimento, que isso aí é um produto midiático, que isso é uma invenção da mídia, que outros dizem que é uma invenção dos chineses. Inclusive tivemos um ministro chamado Ernesto também, né, que dizia isso, né, que o aquecimento global era uma invenção dos chineses. Aí eu pensei, né,
como fazer para mostrar de forma rápida que algo está acontecendo com a Terra, que a Terra, de alguma forma, ela está saindo de um estágio e entrando num outro estágio, né? Então eu pensei em procurar na internet figuras, fotografias lá do início do século XX, quando a máquina fotográfica estava surgindo, e figuras atuais batidas em um mesmo ponto que se pudesse comparar a evolução das geleiras. Bom, eu não tive nenhuma dificuldade. Muitas pessoas já tinham tido essa ideia antes de mim, né, e feito essas fotos. Então, vocês estão vendo, eu vou mostrar agora rapidamente várias fotografias de geleiras, uma foto mais antiga, mais do início do século XX, e uma foto mais atual para a gente ver as diferenças. Começando aqui pela Argentina, aqui do nosso lado, né, pela região ali de Calafate, a geleira Uppsala. Aí vocês têm uma foto de 1928, vejam que o Lago Argentino ainda não existia, né? E uma foto atual, aqui uma foto de 2004, aonde o Lago Argentino aqui está bem desenvolvido. Vocês estão vendo que a foto foi batida mais ou menos do mesmo ponto. A pessoa que bateu a foto em 2004 teve esse cuidado de ter mais ou menos a mesma visão. Então, vocês estão vendo aqui, essa geleira, Uppsala, ela está recuando a taxas de mais ou menos 200 metros por ano, né? Na Argentina, todas as geleiras estão, todo mundo as geleiras estão recuando, né? Quando a gente vai lá para o Alasca, né, lá para o hemisfério norte, a gente vê a mesma coisa. Aqui vocês estão vendo a geleira Mendenhall, lá no Alasca. Vejam uma foto de 1958, nem tão antiga assim, e uma foto de 2010, e nesses 50 anos aqui dá para ver o enorme recuo da geleira, né? A geleira McCarthy foi uma dessas que recuou mais de 3 quilômetros em pouco mais de 100 anos, né? Vocês estão vendo aí essa foto de 1909 e como a geleira simplesmente não existe mais. Não é que ela não exista, ela está no vale, só que recuada cerca de 3 quilômetros. Se vocês olham no Google Earth, dá para ver bem direitinho aonde está a geleira nesse ponto, né? A geleira Carroll também, né, mostra a mesma coisa, uma foto de 1906, mostrando a geleira bem desenvolvida, uma foto de 2004, em que a geleira já recuou 6 quilômetros, desculpem, a foto em 2004, a geleira ainda não tinha recuado 6 quilômetros, ela recuou 6 quilômetros em relação a 2022. A legenda está mal colocada. Mas, de qualquer maneira, o fato é que, de 1906 até agora, a geleira recuou 6 quilômetros e deixou os depósitos aí, né? Vocês estão vendo as morainas frontais, né? Resultado do recuo do gelo. E assim vai indo, né? A geleira Northwestern mostra a mesma coisa, né? Um recuo bastante grande. A geleira Pendersen também, né? Inclusive, as pessoas dizem, né, que a paisagem do Alasca está mudando do branco para o verde, né? O verde está tomando conta de regiões onde antes havia gelo eterno. A mesma coisa na Europa. Vocês têm aí a geleira Pasterze, na Áustria, né, uma foto de 1875, e uma foto de 2004 mostrando também o grande recuo da geleira. Ela não desapareceu, tá, pessoal? As geleiras, elas estão apenas recuadas alguns quilômetros em direção à cabeleira do vale. A mesma coisa o Rhône, nos Alpes, né? Teve um recuo de 3 mil metros em 150 anos. Vocês têm um quadro ali que foi pintado em 1870. Vocês podem ver no quadro, ó, né, a estrada aqui bem desenhada pelo pintor, pelo artista, aqui numa foto de 1900, ou numa foto colorizada de 1900. A estrada está aqui, e uma foto mais moderna, de 2008, mostrando que, então, a geleira já sumiu. Então, dá para ver claramente aqui, ó, o recuo da geleira, já inclusive no século XIX ela já estava recuando, e hoje ela está 3 mil metros mais recuada em relação à foto de 1870. E a novidade do século XXI é que
ao longo de todo o século XX, em média, as geleiras recuavam cerca de 10 metros por ano. E, a partir de 1990, elas passaram a recuar mais ou menos 100 metros por ano e algumas mais, algumas 200 metros por ano, né? Especialmente aqui na América do Sul, isso está acontecendo. Vocês estão vendo aí uma geleira, né, Bear, né, mostrando isso, né? É visível, em 5 anos se percebe a deterioração da parte distal da geleira, né, onde ela entra no oceano. O mesmo está acontecendo, e a gente acompanha essas notícias, né, com a calota do Ártico, né, do Oceano Ártico. Nós temos uma foto aí do NOAA, né, uma imagem do NOAA de 1979, mostrando a menor área de gelo no Ártico. Depois uma outra imagem de 2005, mostrando que 20% do gelo já havia desaparecido, né? O vermelho aqui é o limite de 1979. E em 2015, esse recuo já estava em 40%. Né? E usando dados de simulação do NOAA, né, eles vão trabalhando eles vão aumentando progressivamente o teor de CO2 da atmosfera, vão vendo o que vai acontecendo. E as simulações sugerem que, em algum momento nas décadas de 70 e 80, entre 2070 e 2090, a calota do Ártico ela vai desaparecer, né? Então, isso é um ponto importante nessa história, né? O painel internacional da mudança climática, né, o IPCC, nos diz exatamente isso, né, que as evidências são irrefutáveis, que bilhões de pessoas vão ficar em situação de perigo, que o aquecimento global, que o aquecimento vai ser global, né? Ele vai afetar todas as regiões da Terra e muitas serão irreversíveis, pelo menos em curta duração, né? E que nós temos que fazer alguma coisa logo, né? Então, essas são questões que o IPCC coloca, né? A revista The Economist, no ano de 2019, né, surpreendeu o mundo com uma reportagem discutindo justamente a questão climática, né? Uma reportagem de alerta, né? Eles contrataram cientistas que desenvolveram um método que eles conseguem calcular as médias de temperatura ano a ano, desde 1850 até 2018, né? E foram mostrando aqui os tons de azul são mais frio, quanto mais intenso, mais frio. Os tons vermelhos mais quente, quanto mais intenso, né, maior a temperatura. Então a gente consegue perceber, ó, um planeta mais frio até mais ou menos o final da Primeira Guerra Mundial. Depois as temperaturas começam a crescer e a partir dos anos 80, 90, bom, as temperaturas começam a chegar nos valores que nós estamos vivendo hoje, né? Eu não ia colocar esse slide aqui, mas enfim, né, a gente vive esse tempo, né? A revista é muito importante, ela não teve problemas, né? Mas quando a gente vai para as redes sociais, a reação foi impressionante contra a reportagem, né? Vários desses sites, né, desses grupos sociais, e com muito dinheiro, né? Gente com muita grana, com muito poder, com TVs, não só com sites, mas com toda uma organização, né, se posicionaram absolutamente contra, de forma radical. Na verdade, são os mesmos grupos que são anti-vacina, que são anti-democracia, né? Enfim, né, esses grupos estão aí, né? O Foucault coloca essa questão, né, como sendo também, né, a modernidade, né,
essa geometrização dos espaços ali, né, criou o indivíduo, né? O Foucault tem essa ideia, né, de que o indivíduo é um produto da modernidade. Não que as pessoas não existissem antes, na Idade Média, né? Mas as pessoas não eram visíveis, né? O visível era a realeza, a nobreza, e o povão, ele existia, ele trabalhava, ele tinha ânsias, angústias, sonhos, né? Mas, enfim, ele não era visível, né? E o mundo e a modernidade deu visibilidade para essa gente, né? Eu me lembro sempre, quando eu penso nisso, uma sequência de livros que hoje está meio fora de moda, né? São reunidos numa saga, A Guerra Silenciosa, do Manuel Scorza, né? O Scorza, ele viveu a exploração da prata no Peru, né? Nos anos 60, uma multinacional canadense, americana, com capital inglês, né? A Cerro de Pasco Corporation, né? Ela começou a tomar áreas que potencialmente tinham prata no Peru. Essas regiões pertenciam a povos indígenas ali da região e que foram sendo despachados, né, para outros lugares. Então, o Scorza, ele escreveu, acho que foram 5 livros, né, contando a história da exploração da prata no Peru, né, mostrando, né, primeiro era uma cerca, né, no Bom Dia para os Defuntos, né, os povos que viviam ali, eles viam cercas, a cerca ia avançando por cima das terras deles, eles iam perdendo as terras e iam sendo mandados embora, né. No livro 2 aparece o Garabombo. O Garabombo foi um líder, ele começou uma revolução contra a Cerro do Pasco. E o Garabombo tinha um poder fantástico, ele tinha o poder de ser invisível. Eu, quando li o livro, eu não entendia, mas que poder de ser invisível esse? Claro, depois eu me dei conta, lógico, né? Os soldados ali, eles enxergavam os brancos europeus, enxergavam, né? E não enxergavam toda aquela massa humana, né? Descendente lá dos índios, né? Não eram visíveis, eles não tinham visibilidade, eles estavam lá, mas eles não tinham visibilidade. Então, os policiais passavam pelo Garabombo perguntando por ele, né? Então, essa é uma questão, né? A modernidade, ela trouxe a visibilidade, né, das pessoas, né? E as redes sociais, elas tornaram o indivíduo ativo, né? Então, hoje em dia, né, e nós temos que nos adaptar. Esse é um momento que nós estamos vivendo, de muita turbulência, onde todo mundo tem opinião, onde eu posso criar uma ideia de mundo e fatalmente eu vou ter seguidores, enfim, né? Nós vivemos esse momento, né? Um momento em que a nossa vida é controlada, enfim, né? Coisas acontecem. Eu não posso me perder no tempo aqui, né? Bom, gente, voltando ao nosso tema, né? Então, essas questões, né, que muitas vezes falam, não dá para dizer que o CO2 está aumentando. Não, dá para dizer sim. Existem medições, né? Em 1957, o NOAA, né, construiu uma estação de medição que media muitas coisas, entre elas o CO2 atmosférico, no Monte Mauna Loa, no Havaí, a 3.500 metros de altitude. Por que no Havaí? Porque o Havaí está distante 10.000 quilômetros de qualquer centro industrial importante. Então, a ideia é que a 3.500 metros de altitude no Havaí já chega o CO2 mais diluído possível. Então, esse valor seria um valor válido de CO2 e não uma concentração. Por exemplo, se eu medir em Detroit, por exemplo, se eu medir numa cidade industrial, eu posso ter valores anômalos. Lá no Havaí, não. Então, essas medições mostram que, em 1957, a concentração de CO2 na atmosfera era 315 ppm. E hoje,
já atingiu o valor de 417 ppm. Então, sim, não é uma questão a discutir. Se consegue medir, ano a ano, a evolução do CO2 na atmosfera. E mais, se consegue saber como isso se deu ao longo desses 150 anos, né? Pouco mais de 150 anos. Aqui vocês estão vendo, né, a figura do The Economist e uma outra figura também do IPCC, mostrando desde o início da Revolução Industrial o que aconteceu. Então vejam, toda a primeira fase da Revolução Industrial, que vai mais ou menos até o fim da Segunda Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial, por ali, a linha preta, que é o total, ela coincide com a verde, que é o carvão, né? Aqui a linha verde é o CO2 produzido pela queima do carvão, o azul, o CO2 produzido pela queima do petróleo, vermelho, gás natural, e esse azul, esverde, azul mais claro aqui é a produção de cimento, que também é outro grande produtor de CO2. Né? Então a gente vê que a partir da Primeira Guerra Mundial, o motor a combustão, né, o petróleo, começa a entrar decisivamente em cena, e a curva preta começa a se deslocar, se soltar da curva verde. Não que o carvão tenha reduzido, não, o carvão tem a sua importância sempre crescente. Mas teve um momento em que o motor, a explosão, aqui, né, ele cresceu exponencialmente, né, tanto que as duas curvas são quase muito parecidas. E a produção de total, né, a produção de CO2 total, ela vai se tornando um caráter cada vez mais exponencial, porque depois entra, na época da Segunda Guerra Mundial, começa o gás natural, mais próximo aí do final do século XX, começa a produção de cimento, né? A China hoje é um grande produtor de cimento, e somando isso tudo, então, nós temos esse crescimento exponencial aqui. Se vocês olharem, vocês vão ver que, a partir dos anos 2000, a maior mudança foi a do carvão, né? O ano 2000 foi o ano em que houve o primeiro grande alerta feito pelo IPCC, pela ONU, né? Chamando a atenção que o mundo tinha que reduzir a produção de energia elétrica a partir do carvão, que teria que haver sanções para a utilização do carvão. O que aconteceu? Aconteceu que todos os países que têm carvão resolveram queimar o máximo de carvão possível antes das proibições. Então, a produção de CO2 a partir do carvão aumenta exponencialmente nesses últimos anos aqui, né? E quando a gente olha o que ficou das reuniões, né, do ano passado, né, se vê que China, Estados Unidos e Rússia não vão reduzir as emissões antes da década de 30. Né? Então, e uma coisa importante, em 2019, né, a produção de CO2 atingiu valores da ordem de 43 bilhões de toneladas, né? Bom, outro dado importante, então, né, é que esse teor de CO2 da atmosfera, como eu falei para vocês lá no início, né, é o maior dos últimos 600 mil anos, com certeza o maior dos últimos 600 mil anos, e possivelmente o maior dos últimos 30 milhões de anos. Então, vocês estão vendo aqui, né, os últimos 600 milhões de anos, se tem observação, medições diretas, né, nos testemunhos de sondagem feitos lá na geleira Vostok, que já atingiram 3.770 metros e 600 mil anos de idade. Né? Então, se consegue saber o teor de CO2, se consegue saber a temperatura da Terra. Então, se vê claramente, né? Nos últimos 800 mil anos, esse teor aqui é o maior. A maior parte do tempo, os teores de CO2 oscilaram entre 185 e 250 ppm, com picos maiores, né? Mas que nunca ultrapassaram 300 ppm. Então, nós estamos bastante acima do que está acontecendo. E aí vem uma figura fundamental aqui para a nossa discussão, né? Que é essa projeção. A toda hora se fala, né? Para que não se
entre numa crise maior, é necessário que no final do século XXI, lá em 2100, a temperatura não seja maior do que 2 ou 3 graus centígrados. Bom, para que isso aconteça, essa figura é de 2012, tá? Em 2012 foi feita uma projeção para 2017 e os diferentes cenários, né? Então, se conseguisse haver uma redução radical na produção de CO2 em 2030 e depois em 2050, cerca de 50% em 2050, nós conseguiríamos chegar em 2100 com as coisas mais ou menos controladas. Bom, acontece que essas projeções elas não estão dando muito certo, né? Em 2017 foram 43 gigatoneladas, né? Em 2019, desculpa, né? 43 gigatoneladas. Entre 2022 e 2023, nós vamos cruzar as 50 gigatoneladas. E as projeções para 2030, né, nos dizem que existe uma previsão de aumento entre 15% e 20% das emissões de CO2 até 2030. Isso nos levaria para essa faixa aqui, ó, em torno das 60 gigatoneladas, né? E isso nos levaria, né, para esse mundo sombrio aqui do acima de 4 graus centígrados de elevação da temperatura. Pois agora eu vou mostrar para vocês que isso são projeções de 2012, 2015, e que essas projeções já estão sendo superadas, né? As coisas são mais radicais ainda. Então, resumindo, pessoal, o IPCC diz que para a temperatura ficar abaixo de 3 graus centígrados em 2100, né, em relação aos 12 graus, né? Então, ou seja, abaixo de 15 graus centígrados, né? Nós precisamos reduzir as emissões em 15% até 2030 e 50% até 2050, né? Mas só que para 2030, o que vai acontecer de fato é um aumento de 15% a 20%. Então fica essa questão, essa encruzilhada aqui, né? Aparentemente nada indica de que nós vamos conseguir manter esse aumento abaixo de 3 graus centígrados. E, inclusive, ele pode ficar de 4 a 6 graus centígrados. Recentemente, o NOAA e a NASA se uniram seus esforços para tentar modelagens, né, atmosféricas e ver o que vai acontecer nas próximas décadas. E aí é que estão surgindo as grandes novidades, né? Então, para a década de 2030, 2039, eles fizeram simulações bem ponderadas, assim, considerando 500 ppm de CO2 na atmosfera. Vejam, hoje estamos em 417, então pensar que em 2030 vai ser algo em torno de 500 não é nenhum absurdo, né? O que se nota em relação a hoje, ou a 1980, que foi a base, vejam, é que grande parte da Terra, a zona tropical e subtropical, ela vai ficar mais seca do que ela é hoje. Entre até cerca de 8, 10%, com alguns pontos mais aí, em que pode chegar a 15, 20%, né? Então vejam, né? Então o planeta vai secar até a década de 30, vai ficar toda essa faixa aqui que vai dos 45 graus sul aos 45 graus norte, né? Uma faixa que eu posso chamar de tropical expandida, ela vai ficar aí até 15, 20% mais seca. A aridez vai aumentar, né? A aridez vai a umidade vai se manter na faixa temperada fria ali, né? Vai aquecer, mas a umidade vai continuar. Outra coisa importante é que quando se olha para a segunda metade do século XXI, se vê que as grandes mudanças vão ocorrer até os anos 50.
né, na primeira metade do século XXI. O que acontecer na primeira metade do século XXI vai praticamente se manter na segunda metade. Então, vejam, ó, se eu tiver as mudanças globais que vão acontecer, se eu tiver 550, 600 ppm de CO2, elas não serão amplificadas se eu chegar perto de 1000 ppm. O que significa isso? Ó, a mudança real vai ser em meados do século. É aqui que as coisas vão acontecer. Vejam, aqui vocês têm a projeção para a década de 30, projeção para a década de 60, projeção para a década de 90. Vejam que não há apenas a intensificação do modelo, né? As cores arroxeadas vão aumentando em área, ó, né? Conforme nós vamos aumentando o teor de CO2 da atmosfera, as cores vão ficando, a cor arroxeada, ou seja, o 10, 15% mais seco, vai aumentando cada vez mais. Então, esse é um ponto fundamental, vai aumentar a aridez. Alguém pode dizer, mas entre 5% e 20% não é tanto assim. É sim, são números enormes, né? Outro ponto importante, eles usaram também esse modelo de 935 ppm de CO2, eu esqueci de dizer, mas eles simularam, né, 2090 com 935 ppm de CO2, né? Eles usaram esse valor de CO2 para calcular temperaturas em torno de 2090 a 2100. E o resultado é assustador, né? As temperaturas no verão, em julho, né, no hemisfério norte, elas vão superar os 45 graus quase que diariamente, né? Só que hoje isso já está acontecendo. Esses tempos aí na Califórnia teve temperaturas de 55 graus, né? Então as coisas já começaram. Aparentemente está tudo começando bem mais cedo do que se pensava, né? De modo que esses valores aí, eles vão, essas temperaturas, essa distribuição de temperatura, ela vai ocorrer talvez muito mais cedo do que o pensado. A questão do nível do mar também, né? O nível do mar, o satélite Jason 2 agora já até foi retirado de órbita, né? Ele mediu a variação do nível do mar, né, entre 1993 e 2005 e mostrou que nesses 10 anos aí, pouco mais de 10, né, o nível do mar subiu mais de 40 milímetros, né? E que isso agora, os satélites atuais mostram que isso vai se intensificar, né? E as projeções do NOAA são de que em 2100 o oceano vai estar entre 1 e 2 metros mais altos do que hoje, sempre considerando algo como 1000 ppm de CO2 na atmosfera, né? E que, claro, né, se o nível do mar sobe um pouquinho, né, a população, todas as grandes, praticamente a maior parte das grandes cidades da Terra são cidades na beira da praia, né? São cidades que vão ser muito afetadas, né? Na Flórida, né, nas grandes cidades da Flórida ali, muitos bairros vão ficar inabitáveis nas próximas décadas, né? Tem projeções ali para a Flórida, né? 20 centímetros até 2030, 50 centímetros até 2050 e 1 metro em torno, 1 a 2 metros em 2100. Outro ponto fundamental, muitas vezes não é falado, a questão das doenças tropicais. Com a expansão da faixa tropical, naturalmente, os vetores, os mosquitos, os carrapatos, né, de doenças como malária, dengue, chikungunya, zika, até as doenças transmitidas pela água, né, como cólera, né, isso vai se expandir, né, conforme os vetores, né, os artrópodes, eles vão colonizando outras áreas, as doenças tropicais vão se expandindo. Isso está acontecendo na Europa hoje, né, com a chegada da dengue, né, com a chegada dessas doenças aí, o governo do Canadá já está trabalhando ativamente, tentando prever o que vão fazer contra essas doenças quando elas chegarem ostensivamente no Canadá, né? Então essa é uma outra questão fundamental, né? As doenças tropicais, né? As doenças infecciosas, elas vão expandir elas vão se adaptar a esse aumento de temperatura. Outra questão importante é a aceleração dos processos atmosféricos, né? As tempestades, né?
são previstos super tempestades, né? Hoje já tem gente considerando que o furacão Irma, esse que aconteceu aí há uns 5 anos atrás, ali no Caribe, e matou um monte de gente, né? Ele teve ventos acima de 300 quilômetros por hora, é os ventos mais velozes dos furacões de todos os tempos, né? Então, já existe uma tendência a classificar o Irma como um furacão de categoria 6, né? Já um super furacão. E esses modelos de evolução da circulação atmosférica sugerem ventos acima de 350 quilômetros por hora a partir da década de 60. Então começa a surgir essa categoria de super furacões, hiperfuracões, enfim, né? Isso é outra questão, né, que vai acontecer. E tem também, né, essa questão do carbono liberado como metano, né? Com essa expansão da faixa de temperaturas tropicais, temperaturas quentes, né, em direção ao Ártico, as florestas boreais vão entrar em declínio. E, claro, né, no momento em que elas entrarem em declínio, elas vão começar a liberar o metano para a atmosfera. E o metano tem um problema, ele é 32 vezes mais eficiente que o CO2 para gerar o efeito estufa. Então, pessoal, né, juntando tudo que eu falei até aqui, não faltam problemas, né? E todas as soluções são muito complicadas e muito caras, né? E mais importante, a questão das mudanças globais ainda não faz parte do nosso dia a dia, né? Nós não pensamos muito nessas coisas. Como nós não pensamos nisso e muito menos em mudar os nossos modelos de consumo, a indústria também não vai mudar, né? Vai ficar lá os IPCCs, a ONU, né, falando uma coisa e os governos dizendo sim, estamos juntos, estamos aí, mas na verdade pouca coisa vai acontecer, né? Fica essa questão, né? Primeiro vai ter que haver a hecatombe para depois haver a mudança, né? Tipo, sempre me vem à mente um cenário Mad Max, assim, né? Mad Max é a cúpula do trovão, né? Então, pessoal, tentando reunir para fazer o fechamento, né? Eu falei para vocês, né? São duas questões, né? Maiores ou três, né? Que são dimensões de uma mesma questão, né? Então, o nosso modelo macroeconômico, né, ele privilegia, nós temos que ganhar cada vez mais com cada vez menos custos, né? E isso naturalmente faz com que o investimento nos algoritmos, né, na inteligência artificial, eles evoluam de modo exponencial, né? Eles são mais rápidos para produzir riqueza a baixo custo, são mais confiáveis, mais seguros, enfim, né? Fica essa questão, né? Em 2050 seremos 10 bilhões de seres. Como é que nós vamos dar relevância para tanta gente, né? Então fica essa questão, né? O que vai acontecer, né? Então duas crises vão se somar, né? Essa nós vamos, né? Estatisticamente, né, as pessoas vão perder o emprego, vão perder a sua sustentação, os países vão ter que encontrar mecanismos de dar relevância para essa gente, e o planeta vai sendo degradado, a temperatura vai aumentando, vai ficando mais árido, né? Os processos atmosféricos cada vez mais intensos, né? Enfim, né? Eu estava discutindo um dia com o Paim, quando eu estava preparando a minha reportagem para a Folha, e a gente, no almoço, nós ficamos discutindo, aí o Paim, né, o que fazer, né, que ações a gente teria que fazer, né? Aí, no almoço, a gente conversando, nós dizemos, tem que capturar CO2, né? Só reduzir emissões não adianta mais, né? Agora nós temos que tirar CO2 da atmosfera. Só não colocar mais não resolve, né? Nós temos que ter uma reformulação total do nosso modelo exploratório de recursos naturais. Não pode mais ser assim, né? E temos que ter uma redução drástica dos poluentes, né? Pesticidas, fármacos, tudo, né? Isso tem que haver essas coisas. E isso ainda não é o mais complicado, ainda tem coisas mais complicadas do que essa, né? Eu coloquei porque isso é uma coisa que o Harari sugere, né? Desaceleração dos investimentos em inteligência artificial.
Isso é possível, né? Isso é desejável? Não sei, né? E redução de taxas de natalidade onde isso ainda não acontece. Isso é outra questão, né? Então, vocês estão vendo aí, né? Se fala que em curto prazo nós temos que mudar. Só que as mudanças são extraordinariamente radicais e com valores não negociáveis. Em muitos contextos sociais, culturais, envolvem questões não discutíveis. Controle de natalidade em muitos povos não é possível fazer esse tipo de discussão, né? Enfim, tudo isso, né, leva a pensar cada vez mais. Eu penso que talvez nós já passamos o momento da mudança, né? Nós vamos agora viver a crise, né, daqui para frente. Então, pessoal, era isso. Obrigado pela atenção. Espero que eu tenha conseguido mostrar aquilo que foi planejado. Obrigado. Bom, muito obrigado, Lavina. Nossa, são muitos dados, né, que nos fazem pensar e são preocupantes, né? Mas, enfim, não vou colocar aqui a minha opinião, eu vou passar a palavra para os nossos especialistas, professor Gerson, professor Sandro. Então, agora, enfim, vocês fiquem à vontade para fazer alguma complementação, algum contraponto, né? Ou exemplificar alguma questão do que foi abordado aqui pelo professor Lavina, tá bom? Passa a palavra para o Gerson, depois então para o Sandro. Certamente. Muito obrigado. Obrigado, Joyce, pela oportunidade. Obrigado ao Lavina também pela apresentação. Eu também trabalho com mudanças climáticas, mas são mudanças climáticas dos últimos milhões de anos, né? Trabalhamos no ITT Oceanium, que é um novo nome que a gente tem ali no Instituto, justamente buscando entender como o planeta vem modificando. O planeta não é o planeta Terra não é um planeta que tem uma constância, ele sempre existem profundas modificações, mas eu pego duas palavras, né, dois itens do Lavina, que seria modelo de consumo, ele citou várias vezes, e 10 bilhões de pessoas. Muito bem. Hoje é dia do paleontólogo no Brasil, então comemoramos hoje os paleontólogos, e os paleontólogos têm um papel fundamental nessa história, para contar a história da Terra, né? Eu lembro assim, jamais na história da Terra tivemos 8 bilhões de alimentos, como nós somos hoje, né, por volta de 70 quilos, ou seja, um animal com 70 quilos que necessita se alimentar 2 a 3 vezes por dia, tomando uma grande quantidade de água, etc., né? Somos muitos. Em 1830, éramos 1 bilhão de pessoas. Então, passaram mais de 150 anos, 170, quase 200 anos, somos 8 bilhões. E o Lavina lembrou bem, em 2050 seremos 50 bilhões de pessoas. Ou seja... 10 bilhões. 10 bilhões. Desculpa, em 2050 seremos 10 bilhões de pessoas. Para isso, né, o IPCC, que é esse relatório que foi apresentado da ONU, ele praticamente chutou o pau da barraca, como diz por aí, né? Então, nesse relatório, ele foi super forte, né, em relação às mudanças que estão acontecendo na Terra, baseado em estudos de 14 mil artigos científicos, mais de 200 pessoas fazem parte, mais de 600 colaboradores, é um estudo bem detalhado, né? E eles dizem que é inequívoco, eles usam essa palavra, é inequívoco que o homem as mudanças climáticas estariam relacionadas ao homem. Então, nós temos um papel super importante e a partir de 2021, que foi feito esse relatório, a gente tem um papel super importante de tentar modificar
o cenário que está sendo previsto por esses artigos científicos, né? Então, só para lembrar, já o Lavina apresentou muito bem, existem uma previsão que, se nada for feito, chegaremos a 2 graus, 3 graus maior do que os dias de hoje, e se for pessimista, poderemos chegar a 4, 5, até 6 graus de temperatura acima, né? Desde os anos de 1850 a 1900. Então, teríamos que nós, seres pensantes, inteligentes, o Homo sapiens, de diminuir imediatamente a emissão de 50% da emissão dos gases que estão indo para a natureza. Isso é impossível no atual momento, no atual cenário, porque os governos não têm esse interesse. Então, existe vai ter que haver uma pressão desses 8 bilhões de pessoas que estão vivendo na Terra para fazer com que esses governos pensem de uma forma diferente. Também saliento aquilo que foi apresentado pelo Lavina, de que tem 2 efeitos básicos que podem causar os aquecimentos globais. Nós, paleontólogos, nós, geólogos, geocientistas, trabalhamos bastante com a hipótese das mudanças globais, mudanças climáticas, mas que aconteceram nos últimos 500 milhões de anos, 600 milhões de anos, né? Então, é natural as mudanças climáticas na Terra. O que não é natural é a forma como está sendo feita, a forma como a velocidade que está sendo feita, né? E principalmente pela presença de um ser, de um animal, com esse porte, né, vivendo na face da Terra em tanta quantidade. Nem no tempo dos dinossauros a gente tinha, né? Imagina. Mas temos 2 eventos, que são os eventos vulcânicos e as explosões solares, como os responsáveis dessas mudanças climáticas. E agora, como o Lavina brilhantemente apresentou, temos os elementos causados pelo o homem, ou as atividades do homem em função do modelo de consumo, seria um vulcão, né, pela emissão, a quantidade de emissão de gases. Muito bem, mas nem tudo é catástrofe. Nós temos condições e estamos fazendo um trabalho bem legal, no sentido de que estamos mudando muitos paradigmas na última década, por exemplo, né? Por exemplo, nós estamos... a humanidade está dando bastante força na questão da energia eólica, da energia solar. Vejam que na semana passada o Brasil alcançou uma Itaipu, né? Ou seja, produzimos o mesmo que uma energia hídrica, né? de uma das maiores hidrelétricas do mundo. Ou seja, existem possibilidades e quando existem interesses, né? Lembrando que o homem necessita de uma energia boa e barata, né? Então, nós temos que substituir a energia oriunda dos combustíveis fósseis para energias mais alternativas. E isso tudo mostra e apresenta para nós questões de oportunidades. E aí eu queria falar para vocês rapidamente, e temos aqui vários jovens geocientistas, que é a questão de oportunidades em geociências. Quais seriam essas? Por exemplo, a valorização do hidrogeólogo, a valorização do o cara que trabalha com geotecnia, a valorização porque as mudanças climáticas afetarão as cidades, afetarão a vida de uma pessoa, certo? Mudança do nível do mar, estão prevista de 1 a 2 pés, né? Em 2050, daqui a 20 anos. Então, até causou estranheza, 15 dias atrás, uma pessoa me perguntou, vou comprar uma casa no litoral do Rio Grande do Sul, pensando nos meus filhos, né? Depende de onde ela vai botar essa casa, vai desvalorizar daqui a 20, 30 anos, porque pode haver, se for muito próximo da linha de praia, teremos problemas, né? Então, existem mudanças que estão acontecendo nas pessoas, mas o que me impactou foi a pergunta,
né? Até então, nunca ninguém tinha perguntado a respeito dessa questão, mas já estão antenadas. As prefeituras, os governos de estado já estão antenados a respeito das áreas de risco. As grandes cidades e as médias cidades do Brasil, principalmente, já estão trabalhando com a questão de áreas de risco, de minimizar os problemas que aconteceram, por exemplo, em Petrópolis, que podem ser rotinas, né? E também eu quero alertar para os jovens geocientistas a questão do sequestro de carbono. As indústrias, as grandes empresas estão pensando bastante nessa questão do sequestro de carbono. Eles emitem gases, mas pode haver uma moeda de troca nessa questão, se puder ser trabalhado no armazenamento ou então na produção de uso de florestas para diminuir a quantidade de gases, né? Então isso é uma moeda de troca que foi incentivado enormemente nesse último IPCC de 2021. Então vai existir empresas que vão fazer trabalhos de sequestro de carbono, eu acho. Certo? Vão trabalhar geocientistas e cientistas para elaboração de planos para captação de gases que causam um efeito estufa. E existem vários casos onde existem já estudos e projetos. No Brasil existem quase 200 projetos como esse, que é armazenar CO2 em grandes cavernas, domos de sal, reservatórios de gás e óleo, reservatórios de água salobra, né? Então, e vai haver uma mudança de paradigma, porque já começou a ser pensado que eu, fazendeiro, talvez ganhe mais dinheiro tendo uma floresta densa do que plantar uma determinada monocultura, né? Já estão começando a pensar nessa questão. Então, está havendo uma transformação. Existe um dado que diz que 1 hectare de uma floresta densa pode captar de 150 a 200 toneladas ano de gases, né, carbono. Muito bem, isso é uma mudança, né? Então, assim, existe uma questão que vai ser regulamentada, que não é regulamentada ainda, que é o crédito de carbono. Esse fazendeiro que tem 1 hectare pode ganhar dinheiro com esse 1 hectare, né? Então, eu queria dizer para vocês que existem perspectivas, estamos num problema grave, né, e de um processo de grande transformação, como apresentado pelo Lavina. A gente tem vários casos, medidas e etc., que mostram que existe uma transformação gigantesca, mas que a gente tem que reagir e existem possibilidades. Essa é a minha mensagem, muito obrigado, estou à disposição. Eu faria um comentário sobre tudo o que tu falou. Deus te ouça. Muito bem, é uma visão otimista, né? Mas, enfim, de certa forma, isso tudo está acontecendo, né? Não, está acontecendo, mas existe uma quebra de paradigma que a gente tem que pensar um pouquinho diferente, né? Para tentar modificar um pouco essa questão. Exato. Bom, vou passar a palavra então para o professor Sandro, né, que vai abordar um pouquinho a questão da inteligência artificial mencionada pelo professor Lavina. Sandro, fica à vontade. Tá certo. Obrigado, Joyce. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Eu queria inicialmente agradecer o convite da Coordenação da Geologia, agradecer a presença dos alunos, professores da graduação e pós-graduação. Dizer que para mim é um prazer, uma honra ouvir e participar dessa brilhante apresentação do professor Ernesto Lavina. Também ouvi os excelentes comentários do professor Gerson. Eu, pessoalmente, também sou um tanto otimista, vendo algumas coisas que estão acontecendo, né? E eu queria comentar, obviamente, eu não trabalho especificamente em temas de mudanças climáticas, né? E o meu objetivo aqui é contribuir para buscar uma conexão entre essa questão de mudanças climáticas e inteligência artificial. E a minha abordagem para contribuir com essa conversa foi, na verdade, buscar quais são e identificar as contribuições possíveis da inteligência artificial como justamente uma ferramenta de apoio à prevenção de efeitos indesejados nos aspectos ambientais ou de exploração de possibilidades de mitigação
desses aspectos ambientais que a gente observa. Então, eu vou explicar da onde eu trago esse posicionamento, em alguns pontos, né? Mas, basicamente, eu traria um resumo, né? Eu vejo que esses recursos que a gente chama hoje de inteligência artificial, que são bastante difusos e tem várias nuances, né? Eles podem trabalhar de forma muito efetiva em predições, né? A gente observou na apresentação do professor Lavina como é importante, como é impactante trabalhar com uma predição, trabalhar com alguns modelos, né? Então, a predição, ela permite que o alerta seja dado e permite que o alerta seja ouvido, né? E, além disso, existem necessidades de decisões, escolhas, mas essas decisões e escolhas têm que ser tomadas com uma certeza, ou pelo menos com uma boa expectativa, uma expectativa fundamentada, de que elas podem levar ou a uma reversão ou uma mitigação. Então, nesses dois pontos, né, tanto na questão de gerar predições, gerar modelos, como testar e propor decisões, é onde a gente tem algumas possibilidades de uso desses recursos de inteligência artificial. Então, comentando alguns pontos brevemente, em primeiro lugar, é importante destacar que a inteligência artificial vem sendo conhecida e utilizada nos últimos anos. Acho que o professor Sandro teve problemas de conexão, né? Pelo menos para mim, a fala dele foi interrompida. E ele me disse, né, que, enfim, que a internet não estava com uma qualidade muito boa. Vamos aguardar, ver se ele consegue reconectar. Hoje o vendaval foi forte lá na Unicinos, né? E faltou luz. Ele disse que faltou luz alguns minutos antes de iniciar a nossa aula magna. Inclusive, na Isso é Unicinos emocionante. estava sem internet. Quando eu Quem estava... Ah, é? Eu aproveito para falar para todos, quem tiver perguntas, coloque no chat depois da fala do professor Sandro. A gente vai ter um tempo para responder essas perguntas. Deixa eu ver se o Sandro saiu, deixa eu ver se ele entrou. Ainda não. Aguardamos, será? Ou a gente começa a responder? Tem uma pergunta no chat já. Deixa eu procurar. Eu posso dar a Luciana. Ela menciona assim, o plano de alargamento da faixa de areia, como foi feito em Balneário Camboriú, pode dar uma sobrevida para as cidades litorâneas? É difícil de dizer assim, sim e não, né? Se for bem estudado, bem planejado, é possível. Na Flórida, esse recurso de construção de moles, né, para dentro do mar, fez com que vários daqueles hotéis de luxo ali tivessem praias particulares muito desenvolvidas, assim, né? Se for houver estudos que levem em conta as direções das ondas, o transporte da areia pela deriva litorânea, talvez sim, talvez funcione. Existem vários projetos, foi Camboriú, depois Canasvieiras, ingleses, agora vai ter ingleses, Jurerê, todos vão fazer isso, né? Eu só espero que tenham, que nem diz o Lavina, estudos de impacto ambiental e das correntes. Porque tu alarga a praia, mas a deriva litorânea, ela continua. Se tu avançar com a praia offshore e as ondas ficarem maiores batendo na praia, tu vai ter uma erosão maior, um transporte de areia paralelo à praia maior, né? Isso pode dar um problema num outro lugar, né? Enfim, é complicado essas questões aí, né? Tem que ter estudos bem feitos, bem elaborados, com simulações.
Nós temos outra pergunta aqui. A intensificação do degelo do permafrost vem aumentando e muito. O aumento de CO2 na atmosfera. As medidas mitigadoras que conhecemos atualmente podem retardar essas emissões? Uma pergunta do Bruno. Assim, hoje não. Né? Hoje nós temos ainda um aumento contínuo da produção de CO2. Né? Isso tudo que o Gerson colocou são coisas que têm que acontecer para que a situação não se degrade. Mas foi aquilo que eu falei. No painel do IPCC, que saiu agora, em 2022, eles dizem que se precisa reduzir as emissões em 15% em 2030 e em 50% até 2050. Só que, por outro lado, o que está se vendo é que tudo sugere um aumento de 15% a 20% do teor de CO2 na atmosfera até 2030. Ou seja, há um descompasso aí. Né? O Gerson, eu também falei, mas o Gerson colocou uma questão. Né? Me parece que o sequestro de CO2 ele seria algo que seria eficiente. O problema, eu não tenho ideia, mas eu acho que isso deve ser uma fábula de dinheiro para fazer esse sequestro. Porque, imaginem assim, ó, a gente fala... Ali num dos slides que eu mostrei, tem um dado que eu tirei, se eu não me engano, foi do NOAA, que 1 ppm são 8 bilhões de toneladas métricas, são 8 gigatoneladas de CO2. Olha, isso é peso, é um volume, né, é um peso enorme que tem que ser tirado da atmosfera para fazer com que baixe 1 ppm. Né? Então, se nós queremos, eu nem digo retornar a valores anteriores a 1850, onde era 300 e poucos, né? Para baixar para valores aí de 350 por aí, nós estamos falando aí de 70 ppm, né? Nós estamos falando de números gigantescos assim que tem que ser de CO2 que tem que ser tirado da atmosfera, né? E enterrado. Eu não sei, eu sou meio descrente, assim. A não ser que, claro, se leve em conta de que algo grave vai acontecer e se canalize os países, né, os países mais ricos canalizem dinheiro para pesquisas nessa área. Bom, aí sim, talvez se consiga um método mais barato de tirar o CO2. Né? Eu vejo a questão dos custos. Mas é um início, né? Seria um início. Sim, claro. Não, essa para mim seria uma solução real, assim, para redução radical ou para não o aumento radical da temperatura. Né? Soterrar. Agora, assim, ó, tem muitas questões, enquanto o Gerson estava falando aqui, né, nós vivemos numa sociedade de discursos, né? Tem muito marketing nas histórias, né? No momento em que se fala mal do motor a combustão, as montadoras estão querendo nos vender o carro elétrico. Só que, perfeito, o motor elétrico não produz CO2. Agora, quando a gente olha o contexto da produção do carro elétrico, sabe, é uma questão, né? Eu estava lendo esses dias sobre a bateria, né? Bom, a produção de uma bateria produz uma quantidade enorme de CO2, sem contar o lítio. Né? O lítio é uma das coisas mais poluidoras que existe. Né? O lítio vem dos salares ali do norte da Argentina, do Chile, né? E são explorações feitas a baixo custo. Então, para produzir 1 quilo de lítio, eu preciso gastar 2.000 litros de água. E essa água simplesmente não pode mais ser aproveitada. Essa água tem que ser descartada em algum lugar e ela não vai mais ser aproveitada. Né? Então, tem muito discurso, plantar eucalipto, muita coisa que o cara calcula lá quantos quilômetros um carro anda e vou plantar tantos eucaliptos. Sabe? Então, nós somos uma sociedade de discursos. Né? Então,
tem que ver disso o que sobra de fato, né? Sem o carro falar, elétrico é essa questão. sem falar que em países como na Europa, na França, na Alemanha, né, se utiliza energia elétrica nuclear. Né? Isso. Então o carro vai ser um carro nuclear. A energia nuclear é a mais, digamos assim, a menos poluidora, a menos tudo, até que algo dê errado. Né? E esse algo de errado pode ser algo inacreditável, como aconteceu em Fukushima, lá no Japão. Né? Foi um tsunami, foi água. Né? Todos os motores, os 8 motores diesel lá, que poderiam manter a situação normal, estavam num porão que foi invadido pela água. E os 8 morreram ao mesmo tempo. Se um tivesse ficado funcionando, né, o acidente não teria ocorrido. Sempre tem algo não pensado, sempre tem algo que torna a energia nuclear perigosa, né? O uso. Mas seria, talvez, a solução, né? Não descarta. Ainda teríamos que sequestrar CO2 da atmosfera, mas seria uma solução razoável, caso funcione. Bom, o Sandro está entrando, ele de fato ficou sem luz. E ele está tentando, ele fez a conexão pelo celular, vamos ver se a gente consegue ouvir ele. Sandro, tá aí? Acho que ele não apareceu aqui ainda para nós. Ele já está na reunião, talvez tá se ajeitando ainda, à luz de velas, segundo ele. Bom, nós temos outro, vou esperar, Sandro, assim que tu compartilhar a câmera ou, né, o áudio, a gente passa a palavra para você. Temos outras perguntas, né? Temos aqui uma pergunta, deixa eu ver, o Sandro está entrando. Sandro, está nos ouvindo? Oi, Joyce. Eu estou ouvindo, vocês conseguem me ouvir? Sim, conseguimos. Sim? Sim, pode ficar à vontade, então, realmente, para concluir. acabou a luz. Tá, eu até vou fazer o seguinte, acabou a luz, eu estou literalmente aqui com 2 velas na frente. Por isso, essa imagem que vocês devem estar vendo aqui. E essa questão... Para mim está cortando muito. Sandro, impactos, né, ambientais no dia a dia, você pode observar em situações. Talvez essa seja uma delas, né, também. Mas eu queria só, então, complementar o que eu vinha falando e fazer um fechamento. Eu acho que não vai ser possível, então. Eu acho que Sandro, a gente pode deixar para um outro momento, então, Joyce. Quer fazer uma tentativa de desligar a câmera e só ficar com o áudio ligado? Talvez melhore. Pode testar, então. Veja, por favor, se melhorou o áudio. Melhorou, para mim melhorou. Sim, melhorou. Tá certo. Então, eu vou só complementar rapidamente e vocês me dizem se houver qualquer problema de áudio, né? O que eu comentei no início era sobre possibilidades de apoio da inteligência artificial nesse contexto, e aí eu vou passar só diretamente para não conturbar muito também a dinâmica que já está conturbada por essa questão da queda de luz, né? Destacar fatores que contribuem para o uso da inteligência artificial. Um deles é a melhoria dos métodos e abordagem utilizadas. Outro é o aumento da capacidade computacional, que já foi referido, da capacidade de memória, né? A grande abundância dos dados e, principalmente, o aumento da coleta de dados não usuais, não tradicionais. Então, os dados que são originados em sensores, os dados de imagens, combinações de imagens e áudio, dados, por exemplo, de câmeras espectrais e outros sensores que podem apresentar-se como muito úteis em alguns acompanhamentos, né? Então, esses contextos todos, né, eles são alvo de programas governamentais
extensos, né, com escalas realmente muito grandes, e também são focos de discussões amplas a respeito de benefícios, a respeito de impactos, né, do uso da inteligência artificial. A OCDE, por exemplo, trabalha monitorando mais de 60 países em relação à utilização, impactos, gerou nesse mesmo modelo de classificação de aplicações, né, com foco prioritário em aspectos econômicos, mas contextualizados no impacto em pessoas e planetas, né? Então, dito isso, eu vou simplesmente comentar que a inteligência artificial ela pode ser adequada de várias formas, de acordo com a vocação dela para determinadas áreas. Na área de meio ambiente, a identificação de padrões, a geração de predições em contextos complexos, né, e o monitoramento em tempo real são aspectos que vêm sendo já desenvolvidos atualmente. Então, nós temos tratamento de dados obtidos em sensores para identificações de padrões, temos simulações de comportamento especial, comportamentos de fluxos, dinâmica de fluidos, que permitem entendimento e predição de alguns aspectos futuros em determinados contextos, né? E o gerenciamento de recursos hídricos urbanos e apoio na agricultura com a predição de impacto de mudanças e estimativa de índices de provisionamento. Ou seja, é possível usar o apoio de planejamento e o apoio de monitoramento a partir desses recursos, né? Então, são ferramentas que podem, sim, ser valiosas para uma visão de futuro, buscando predição, buscando otimização e buscando mitigação, tá? Eu tentei resumir, na verdade, por causa dessa questão toda de falha aqui da internet, né? Mas, basicamente, gostaria de concluir dizendo que esses aspectos todos, eles possuem uma vocação para apoiar em processos de entendimento, predição, aspectos de mitigação de problemas ambientais e climáticos, né? E também a ampliação e o redirecionamento desses esforços, eles podem permitir uma integração produtiva, né, entre esses tipos de recursos computacionais e os seres humanos. Eu lamento muito que tenha acontecido a queda de luz, né, exatamente no momento da minha fala. Espero ter contribuído mesmo assim. Faz parte desse momento que a gente está vivendo, né? E devolvo a palavra, então, Joyce, para ti. Tá bem, obrigado, Sandro. Só vou me desculpar, eu cometi uma gafe na apresentação do professor Sandro, né? Além de professor e pesquisador, ele é o decano da Escola Politécnica, tá? E a segunda gafe que eu cometi foi de não parabenizar os paleontólogos, né? O professor Gerson e todos os demais que estão presentes, né? Eu tinha anotado isso no papel para não esquecer e esqueci. Mas então, Sandro, acho que a mensagem que tu deixa para nós é que a inteligência artificial pode ser um aliado, né? Para resolver esse problema. Ela pode estar criando outros, conforme o professor Lavina falou, mas acho que ela, sem dúvidas, é, né, uma ferramenta importante para ajudar a solucionar, né, essas questões das mudanças climáticas. Nós temos outras perguntas, tem muitas perguntas aqui, eu vou por ordem, tá? Vamos ver, a gente pode, já são 9h05, acho que a gente pode ocupar mais 10 minutos para responder perguntas. Vou deixar à vontade também, se alguém quiser, professor Gerson Lavini respondendo pelo chat também pode. A próxima pergunta aqui da lista, que é do Felipe, da Escola de Minas, tem duas, né? Como vocês avaliam as iniciativas das ODS, né? E da ESG, que é aquele painel global, né? Environmental, Social and Governance. Então, como vocês avaliam essas iniciativas, acho que em relação, né, à mitigação dos impactos ambientais? E a outra pergunta que ele faz na sequência é como vocês avaliam as guerras e os conflitos, né? Talvez ele se refira aos impactos para o meio ambiente. Tudo que for feito no sentido assim de mitigação, de melhorar, tudo ajuda, conservar. Eu tinha lido alguém ali agora que tinha falado se não era importante também investir na conservação dos ambientes, né? Claro que sim, nós temos que mudar radicalmente o nosso modelo de exploração, que é predatório, nós temos que parar com isso, nós temos que preservar o ambiente
todas as ações que puderem ser feitas, só que nós chegamos numa encruzilhada agora, que agora nós estamos com um problema crítico. Não é só mais reduzir as emissões de CO2, agora é tirar o carbono que já está lá, tirar o CO2 que já está lá. Se nós não fizermos isso, todas aquelas projeções que eu mostrei de variação, expansão da faixa de aridez, de aumento de temperatura, tudo de aumento do nível do mar, tudo isso vai acontecer e quanto mais nós demorarmos para fazer, mais isso vai crescer, os impactos vão ser maiores. Nós passamos o momento das soluções simples. Agora as soluções elas têm que ser radicais. E quanto mais tempo passar, se nós chegarmos lá em 2030 discutindo, pois é, nós temos que fazer, olha, a coisa vai ficando cada vez mais complexa. Como eu disse, assim, tem momentos que eu fico pensando, quando eu estou preparando essas palestras aqui, e me vem o Mad Max, assim, a cúpula do trovão, assim. Sabe, lá teve uma guerra, se eu não me engano, né, uma guerra nuclear, mas não precisa ter uma guerra nuclear, né? Enfim, é complicado tudo, assim. Fala, Gerson, não sei se tu quer complementar. Não, como tu disse, qualquer colaboração e ajuda no sentido de preservação do meio ambiente e diminuição do efeito estufa e etc. é bem-vindo. E guerras, né, como falou ali, eu acho que a humanidade não aprendeu nada ao longo desses milênios e continuamos fazendo as mesmas coisas que fazíamos antes e nada muda, infelizmente. Eu não sei, Joyce, tem mais questões? Uma outra pergunta que é interessante. Por que a comunidade científica deixou de usar o termo aquecimento global? Como assim? Não tem nome aqui. Não deixou de usar, não. Ela ainda usa. Não, continua se falando em aquecimento global. Acho que o tempo todo, cada vez se fala mais nisso. Outra pergunta, enfim, tem vários agradecimentos aqui, né? Depois vocês podem ler as mensagens, elas ficam todas salvas no Teams. No início da palestra, o professor Lavina disse que ainda não há um discurso integrado sobre o aquecimento global. Creio que a questão do antropoceno, que outros chamam também de capitaloceno, tem tentado essa integração. Como você vê? Eu acho que ainda são discursos que fluem em separado, assim, né? Ainda não há uma... Para começar, aquilo que eu falei, eu acho que essas questões ainda não chegaram no nosso dia a dia. Quando eu falo isso, eu estou falando assim, né, como humanidade, né? Ainda é um discurso que ainda está preso em alguns nichos, como o nosso aqui, por exemplo, mas ainda não está espalhado por tudo. Esse discurso ele precisa se penetrar no tecido social. E enquanto isso não acontecer... E tem outro lado também, né? Uma coisa são essas ideias maiores e outra coisa é o meu dia a dia. O meu dia a dia eu estou preocupado em sobreviver, eu estou preocupado em trabalhar, tem que chegar o dinheiro no final do mês, eu tenho que pagar minhas contas, tenho que comprar comida. A gente não tem muito tempo para se preocupar com as coisas, né? O Harari chama muito a atenção disso, né? A gente, no dia a dia, a gente está preocupado com a nossa vida, com ganhar dinheiro, com pagar as contas, com comprar comida, com criar os filhos, né? E nesse vazio aí o sistema vai pensando por nós, o sistema vai tomando decisões por nós, né? E, bom, é isso. A gente, em algum momento, como sociedade humana, como humanidade, nós vamos ter que prestar atenção nisso. E aí eu acho que se um dia que isso acontecer, as coisas podem mudar de uma forma mais integral. Se não, fica assim. Eu penso que se nós sequestrarmos o CO2 da atmosfera, a coisa melhora. Tá, mas se for só isso e a degradação ambiental continuar, não houver a preservação dos ecossistemas, tá, isso vai ser um mero paliativo, assim, né? Nós precisamos
nos integrarmos. E eu acho que esses termos, e é importante o antropoceno, mas isso ainda são nichos extremamente restritos, né? O Harari fala muito do antropoceno, né? Desde o primeiro livro dele, o Harari fala da questão do antropoceno, mas ainda é um discurso que ainda ele não está no tecido social, né? Não sei se algum dia vai estar. Tem um comentário aqui sobre a questão que o Gerson mencionou, da importância, né, da preservação de 1 hectare de mata, né, o quanto captura de CO2. Aí a Angélica pergunta se a interface área urbana e área verde deve ser revista por cidade. Já temos a obrigatoriedade de áreas verdes em edificações, mas aumentar esse percentual traria algum efeito significativo ou por ser pequeno não traria grandes mudanças? Não, qualquer ajuda é muito bem-vinda, né? Só para ter ideia, o município de São Leopoldo começou um projeto, acho que foi esse ano, de avaliar a questão de quanto emite de carbono e quanto ele capta, certo? Então, já existem sinais e preocupação dos grandes centros urbanos, e eu conheço o de São Leopoldo, mas deve existir Porto Alegre, deve existir São Paulo, de quantificar e querer ver essa questão e modelar, né, essas áreas. Então, qualquer edificação que seja mais verde é bem-vinda, né? Eu vou sair do ar 1 minuto aqui, Joyce, já volto, tá? Tá. Nós tínhamos uma pergunta aqui que eu acho que seria para o Lavina responder, mas eu vou então pular. Deixa eu ver aqui a próxima. Tem uma pergunta aqui de espécies, né? Araucariformes. Eu não sei, enfim, se os professores podem responder. A pergunta diz assim: desculpa fugir do assunto, mas minha pergunta é com relação à presença de espécies araucariformes tanto na América do Sul quanto na Austrália e Oceania. Comprova a teoria da deriva continental? Araucariformes. Desconheço, não sei. Essa parte da botânica. Talvez o Lavina Talvez é meio geólogo, meio botânico. Lavina... desculpa, foi um telefonema, quando vem da casa da minha mãe, assim, eu fico sempre tenso. Qual é a relação? Nós temos, acho que vamos encerrar com 2 perguntas, tá? Essa que eu acabei de mencionar, que diz assim, ó, desculpa fugir do assunto, né? Pergunta do Francisco, mas minha pergunta é com relação à presença de espécies araucariformes tanto na América do Sul quanto na Austrália e Oceania. Isso comprova a teoria da deriva continental? Sim, claro que sim. Senão não seria possível, né? O Gondwana, né? A origem delas, as Araucária, esses gêneros aí, eles surgem no final do Permiano, né? No final do Permiano nós tínhamos o Pangé, né? Já quase formado, então o Gondwana formado com certeza, então sim, né? A mesma coisa, quando a gente olha aquela fauna de marsupiais da Austrália, os cangurus e todos aqueles marsupiais, a origem, né, o deles está aqui na América do Sul, né, os parentes do gambá, né, se dirigiram para lá e quando a Austrália ficou uma ilha, eles ficaram lá preservados. Sim, toda essa distribuição, né, de as aves corredoras, né, o avestruz na África, a ema na América do Sul, né, o casuar, enfim, toda, né, na Austrália, Nova Zelândia, todos esses organismos, os peixes pulmonados, né, tudo, a origem deles está no Gondwana, né? Quando os continentes se separaram, eles continuaram a sua evolução. Bom, vamos para a última pergunta, então, né? Nós tínhamos um planejamento de encerrar às 9, vamos encerrar às 9h15. Muitas perguntas vão ficar aqui por serem respondidas, né? A gente pede desculpas por isso, mas vou, então, falar a última pergunta da noite, a pergunta do Luiz Escobar. Professor Lavina, obrigada pela palestra. Que papel temos em nível sul-americano para contribuir com o estudo das mudanças climáticas? Como
como todos os continentes, né? Nós temos que fazer a nossa parte aqui, temos que estudar, principalmente fazer a nossa parte, assim, preservar florestas, preservar as matas, poluir o mínimo possível, enfim, né? Estudar maneiras de contornar essas questões da emissão de CO2. Isso não é uma questão só nossa, né? Isso é uma questão assim da humanidade. Acho que transcende agora a questão de um lugar, assim, sabe? São questões da humanidade. Assim, nós aqui na América do Sul nós temos a floresta amazônica, né? A África também tem a sua floresta equatorial, a Ásia, a floresta está sendo dizimada numa taxa gigantesca, né? E, enfim, a gente tem que preservar fundamentalmente, né? Não destruir e tentar ajudar a encontrar soluções globais aí para os problemas. Muito bem. Algum comentário final, professores? Gerson, Ernesto, Sandro? Eu estou muito pessimista, assim, né? Cada vez que eu passo pensando, que eu leio esses relatórios, leio esses painéis, eu passei vários dias lendo, né, para preparar as coisas para essa palestra aqui, e cada vez eu fico mais pessimista. Eu confesso que eu cada vez fico mais, eu não consigo, que nem o Gerson, assim, e o Sandro, assim, encontrar um otimismo, assim, né? Eu acho que a gente vai protelar, porque assim, ó, tudo parte de nós como pessoas, assim, né? E como eu falei antes, assim, a gente está preocupado com a nossa vida, com pegar dinheiro, pagar conta, criar filho, cuidar dos filhos, escola dos filhos. A gente está preocupado com o nosso dia a dia, né? E a gente não está olhando a coisa numa escala maior, né? Precisaria ter uma organização, a ONU tenta fazer isso, o IPCC tenta fazer isso, mas os governos são os primeiros a não levar em conta as próprias coisas que dizem, né? Esse relatório do ano passado foi decepcionante, assim, né? Quando a China, a Rússia, os Estados Unidos deixaram claro que antes de 2030 eles não vão nem tentar diminuir a queima de carvão, né? E que depois de 2030, bom, até 2050 eles vão tentar proibir o uso do carvão nos seus países, assim. E assim vai. Assim as coisas andam, né? Eu acho que a gente... Então é complicado, realmente. Assim. Eu acho que eu, pelo menos, enxergo que o tempo está passando. Sim, eu também acho que a gente tem que fazer grandes modificações na forma de pensar, mas eu acho que existem algumas alternativas que estão surgindo, então vamos acreditar nelas e principalmente está havendo uma quebra de paradigma. Então, quem sabe, logo ali na frente, os governos também façam e colaborem com essas quebras. Eu vou comentar e vou desligar o vídeo, tá? Então, espero que esteja chegando bem o áudio. Eu concordo também com o professor Ernesto em relação à necessidade de nos preocuparmos e, por vezes, eu também fico, Ernesto, bastante preocupado, né? Mas eu tento pensar com otimismo. Otimismo talvez não seja a palavra mais correta nesse caso, né? Mas assim, essa certa expectativa, né, de encaminhamento, pelo fato de que justamente a integração digital que nós vivemos hoje, ela ajuda na divulgação dessas informações. Como o Foucault mesmo dizia, né? Toda luta contra o poder é a luta contra o segredo. Hoje em dia, não só com as redes sociais, mas com as bases de conhecimento e com as bases de dados abertas, todos os cientistas do mundo inteiro têm acesso aos dados e têm ferramentas para analisá-los e compartilhar os resultados. Então, acho que isso pode ser uma ferramenta útil, né, para avanços nesse sentido. Então, acho que pode ser um caminho, né? Mas realmente é um árduo caminho, concordo. Bom, então tá, agradeço mais uma vez a presença de vocês, professores. Muito obrigada, né, por trazerem essa reflexão, esses dados. E gostaria também de desejar a todos os alunos, né, um bom início de semestre, que a gente possa ter mais momentos como esse, né, ao longo do semestre, ao longo do ano, para discutir essa temática que é tão importante, tá bem? Então, obrigada a todos e uma boa noite. Obrigado, boa noite. Boa noite, muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite a todos.